Boa noite. Vamos lá. Boa noite, galera. Tudo bom? Daqui a pouco eu vou chamar o Sérgio. Eu tô completamente rouco. Se a minha voz falhar no meio, não reparem. Tudo bem com vocês? Boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Caio. Tudo bem, pessoal? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo? Ótimo. Tô te ouvindo perfeitamente também. Quero tirar esse símbolo aqui da roupa, eu quero fazer propaganda à toa, não. E aí? Vamos lá. Bom, gente, Vamos. décimo terceiro episódio do Dormicast, minha live semanal de medicina do sono e saúde mental. E hoje eu tenho a honra de receber meu convidado, Sérgio Pistarino. A honra Ele é total minha. é médico, meu contemporâneo aí de formação, se formou em 2012 também. Fez a residência médica lá em medicina esportiva na USP, aqui de São Paulo, e fez a pós-graduação em fisiologia e biomecânica do esporte também pela USP. Tem uma vasta experiência aí no tratamento da obesidade, na promoção do emagrecimento saudável e tem uma equipe, né, multidisciplinar para fazer o tratamento desses pacientes e para que o tratamento seja cada vez mais personalizado. E isso é Exato. bastante importante aí para o emagrecimento saudável, promoção de qualidade de vida e promoção aí de informação, né, de disseminação de informação de boa qualidade. O Sérgio tem um Instagram, @pistarinosergio. Sigam lá, o conteúdo é muito, muito bom. E Tá eu aqui em acho que cima, né? quanto mais pessoas disseminarem esse tipo de informação, mais a população vai se beneficiar. O Sérgio está falando direto lá de Foz do Iguaçu, foi para o Congresso Tô aqui. e mesmo assim estamos na batalha junto para fazer essa live, especialmente para vocês. E hoje a gente vai falar da relação que existe entre sono, saúde mental e obesidade. E Sérgio, eu queria começar perguntando para você quais são os fatores que estão por trás desse aumento expressivo de pessoas obesas, né, no Brasil e no mundo também. O que você Sim. pode trazer aí da sua Pergunta experiência clínica? já é logo uma bomba, logo no começo, né? Eu tô aqui em Foz do Iguaçu, no Congresso Sul-Americano de Medicina Esportiva, que dentro da medicina esportiva existe toda uma questão de composição corporal, né? Então tem também, apesar de a gente não saber, a gente achar que atleta sempre está no físico, no shape, né? Percentual de gordura baixo, existe também os atletas que têm problema com o balanço. Então também existe atleta que, dependendo da posição, ele até tem que ser um pouquinho mais sobrepeso e obeso, né? Vamos dar um exemplo aqui, um jogador de defesa de futebol americano, um lutador de sumô, um levantador de peso olímpico que tem que ter, né, 130 e poucos quilos, aquilo não é só massa muscular. Ele também tem todo um cuidado da saúde pela composição corporal inadequada que ele tem. Então foi aí que às vezes vocês vão estar se perguntando aí, os telespectadores, mas médico de esporte está falando de obesidade, isso não é coisa de endócrino? Ou não é coisa de nutrólogo, né? Então essa pontinha a gente aprende na residência médica também, e depois eu fui fazer o estágio dentro do ambulatório do próprio HC, da onde eu fiz a residência, com um grupo da endocrinologia da obesidade. E aí eu direcionei realmente o meu trabalho para a questão preventiva das doenças, né? Então, a atividade física, o sono, a alimentação, o alívio do estresse são o que a gente acaba é o que a gente acaba cuidando no dia a dia para prevenir as doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e essas outras. Só para introduzir um pouquinho antes de responder, Caio, isso tudo, porque eu acho que os seus Uhum. espectadores não me conhecem tão bem. Eu falo, nossa, mas
né, que ele tá falando de obesidade? Seria mais sentido falar sobre o rendimento esportivo, talvez. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Mas então, essa pergunta que você me fez da obesidade, né, tem aumentado, porque a gente consegue frear e quais seriam as possíveis causas desse aumento todo, quem sou eu para poder responder isso, na verdade, com clareza para você? Né? A gente é uma doença extremamente de difícil cuidado, ela é multifatorial, ela é até considerada uma epidemia hoje, né? Cada ano que o Ministério da Saúde do Brasil coloca lá a relação de doenças de pesquisa, tem avançado cada vez mais o percentual de obesos dentro do país. Isso é uma coisa que acompanha dentro do mundo todo e já deixou muito para trás, apesar da população brasileira ainda estar enraizada em relação a isso, de achar que é só uma falta de atividade física e que fazer uma dieta que, né, é só preguiça e fechar a boca que vai emagrecer e só é obeso quem quer. Né? Na verdade, Não é não é tão muito bem simples assim. Não é nada bem simples. A gente sabe que tem relação de microbiota intestinal, tem toda a parte de saúde da ansiedade, depressão e outros transtornos mentais envolvidos, que para mim, vou até adiantar já isso aqui um pouco, para mim eu acho que é uma das coisas mais, um dos fatores de riscos mais prevalentes na sociedade moderna. Eu acho que é muito mais as causas mentais do que as causas realmente metabólicas, hormonais. Todo mundo acha que é por aí, né? Que muitas vezes eu acho que você tocou num ponto importante, porque as causas mentais, o pessoal já tem uma resistência em procurar médico para procurar prevenção, né? Quando a gente fala de saúde mental, essa resistência ela é multiplicada por 1000. As pessoas têm muita vergonha assim de procurar um psiquiatra ou um psicólogo, e existe uma associação fortíssima, né, de depressão, ansiedade, transtornos alimentares, comportamentos compulsivos que estão intimamente aí relacionados à obesidade. Então, eu acho que é isso mesmo que você falou. Não existem fatores certos, né, que contribuem para esse aumento, mas na verdade é uma gama aí enorme e acho que vai variar muito de paciente para paciente, de cultura para cultura, de país para país, de cidade para cidade, né? Então depende muito também se a pessoa tem acesso ou não a esse tipo de cuidado, de prevenção. A gente sabe que tá acontecendo, né, multicêntrico, né, o mundo inteiro realmente está engordando. Idade também, quanto mais velho, mais obeso se torna. Também talvez por isso que os índices no Brasil estão um pouco mascarados, a população tem ganhado um pouco mais de sobrevida nos últimos anos, e ao longo dos anos você vai ganhando peso. Então, a prevalência vai aumentando também por conta disso. Não necessariamente a gente está realmente ganhando peso. Apesar desses índices mostrando hoje 55% da população tá em sobrepeso, obesidade, tá ainda um pouco falseado, porque esse índice é só mostrado pelo tal do IMC, que é o índice de massa corporal, que é peso altura. Se for ver por composição corporal, que é uma avaliação mais fiel, é muito mais 55%. É muito mais mesmo. Né? Então, até outro dia, contando um caso aqui de paciente em consultório, de tratamento de obesidade mesmo, o paciente tinha uns 130 e poucos quilos, e eu pergunto, né, a questão na consulta, isso é histórico familiar, como é, né? Seu pai é diabético, hipertenso, ataque cardíaco, sua família também vem do ambiente, né? Para se descobrir o ambiente, se o ambiente é obesogênico ou não. E o paciente falou, não, os meus pais são magros, todo mundo é magro. Eu realmente eu excedi e tudo mais. Nesse mesmo dia, foi a primeira consulta, tá? Nesse mesmo dia eu saí do consultório e fui chamar outro paciente lá na recepção. Quando eu saí, ele me apresentou a mãe dele. Só que a mãe dele devia pesar no mínimo, eu não pesei ela, mas no mínimo 100 quilos. Só que a população brasileira, ela tá tão... Né, você vê, os índices estão mostrando 55% de obesidade. As pessoas não têm mais discernimento que é estar sobrepeso ou obeso, porque a relativização é uma coisa fora do normal. As pessoas só olham para a pessoa sobrepeso e obeso. Então, para ela, o obeso é só o obeso mórbido. Ela não entende que pequenas quantidades de gordura a mais já é considerada obesidade, né? Isso é As referências mudaram, né? Mudaram muito. No visual, né? Na questão da relativização da pessoa, né?
Bom, Sérgio, a gente sabe que praticar atividade física é fundamental aí para a manutenção do peso, da qualidade de vida, da qualidade de sono, mas sempre tem aquela dúvida, né? Poxa, beleza, eu vou praticar atividade física, eu vou emagrecer, mas existe uma intensidade mínima para que esse exercício físico provoque o emagrecimento na pessoa? Como é que tem que ser? Olha, eu tenho que fazer o quê? Em qual intensidade para perder peso? Como é que você explica isso para o paciente? Tá. Ó, eu tô aqui no congresso e hoje eu não fui porque eu cheguei no final do dia. Mas eu tô dividindo um quarto aqui com um médico de residência que foi hoje. E hoje teve muito essa questão das atividades físicas HIIT, CIT, qual que seria melhor para composição, para emagrecimento, para melhora do rendimento. E isso ainda é tudo muito, tem todo um marketing por trás em vários tipos de treino, né? A gente sabe que o principal é você estar ativo. Se você vai ser no treino de spinning, se vai ser no treino de HIIT, se vai ser no CrossFit, que eu tanto falo, isso na verdade independe. Você tem que fazer dar no balanço, fazer essa atividade física, levar um pouco essa queima calórica, né? Essa oxidação de gordura. E aí sim, se isso estiver casado com a sua alimentação, com equilíbrios hormonais, né, que o sono vai ter muita ligação com isso, você vai promover um emagrecimento. Então, assim, a atividade física, ela não emagrece ninguém. Tá. Ninguém. Se você, né, vamos fazer uma outra comparação aqui. Você foi lá e fez uma caminhada de 1 hora, que são os protocolos aí da cardiologia, até da própria Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Caminhada de 1 hora por dia, 5 vezes por semana. Uma caminhada representa mais ou menos 350 calorias, 400 calorias. Se você saiu dessa caminhada e comeu uma coxinha na padaria, você já equilibrou essas Acabou. calorias. Então, assim, acabou, você já empatou, né? Então, pensando assim, a grosso modo, né, a atividade física e emagrecimento, na verdade, ela entra como muito mais do que simplesmente só queimar caloria. Ela entra para regular realmente a Tá. ansiedade, hormônio, né, melhorar marcadores cardiovasculares, marcadores inflamatórios, que nesse todo, independente da atividade física, você vai ter elementos pró-emagrecimento. Então, atividade física, Acho que caiu um você pouquinho vai aí, estar lá pessoal. fazendo regularmente. Tá cortando um pouquinho aí, Sérgio. Tá ouvindo, Caio? Tá cortando, tô te ouvindo, mas a imagem tá cortada. Agora melhorou. Eu, eu tô te ouvindo. O meu tá Pronto, normal. agora melhorou. Que tava cortando aqui para mim, não sei se estava cortando pro pessoal. Você tava falando que não, Tá cortando aí, não, pessoal? Comenta aí, tá cortando? acho que agora tá normal. Você estava comentando isso, agora tá normal. Você estava comentando que não depende muito só da intensidade, mas tem todo um equilíbrio energético que você tem que manter, né? Exato, exato. Hoje, ficar nessa de pregar, né? O médico que orienta a atividade física, ficar pregando que tem que ser mais treino, mais treino, mais treino, para isso vai ser melhor, tá? Pensando em queima calórica, não é muito bem por aí. A questão da atividade física é muito mais global, é muito mais ampla, né? Sim. Como uma qualidade de vida como um todo e gerar uma saúde como um todo. Então, a Sociedade Brasileira segue a americana, né? E coloca aí atividade física regular, fora da sua atividade física habitual, né? Sim, Da sua sim. formativa. No Japão já não é muito bem assim. Eles têm um MC até mais baixo e Uhum. eles seguem outra filosofia um pouco mais oriental. Lá são passos por dia. Então, 10 mil passos por dia, que dá mais Tá. ou menos aí numa pessoa média 4 quilômetros, 5 quilômetros de caminhada, já valeria como uma pessoa ativa. Né? Aqui a gente não segue desse jeito. Você pode ser um carteiro e se você não foi lá e não fez uma atividade física programada, você não necessariamente está preenchendo os critérios de ativo, né? Você estaria sendo sedentário. Certo. Então, Então, é importante, resumo da ópera, importante é se manter ativo fora da sua rotina, né? Reservar um tempo para fazer atividade física sim. e, e não ter esse desbalanço energético aí senão Pensando não em adianta nada, né? pensando em emagrecimento em si, na Sim, obesidade, né? na obesidade. Se a atividade física ela vale para uma série de outras coisas, até questões Uhum. financeiras, enfim, muita coisa que a gente nem imagina. Se fosse poder colocar, eu como defensor da medicina esportiva, colocar numa cápsula,
né, pudesse embalar alguma coisa, eu embalaria a atividade física como o melhor tratamento para quase tudo aí. Com certeza. E você vai falar que é o sono. Pois é, e é até bom, porque eu tive um paciente aqui no consultório, como você contou um caso aí, eu estava até lembrando. O cara, assim, mudou completamente o estilo de vida de uns 2 anos para cá, né? Mas não conseguia perder peso. E aí você investiga, cutuca, a hora que você vê, o cara dorme 5 horas por noite, né? E acaba, em alguns momentos do dia, ele tinha momentos, assim, de compulsão alimentar, né? Que a gente sabe que privação aumenta a ansiedade, né? Aumenta essa propensão aí para você comer alimento mais calórico, e aí vira uma bagunça, né? Não adianta nada se investir muito em treino, em personal, aí paga uma nota, né, para ter uma orientação e não sei o quê, e a hora que você vê o cara não consegue perder peso, né? Falta muito aquele hábito que às vezes a gente tem que identificar, e como médico, às vezes, muitas vezes é difícil, né, você identificar, porque o cara não fala, né? Ele vai falar só depois que você pergunta uma, duas, três, 4 vezes, né? E a gente está numa cultura capitalista que time is money, dormiu 4 horas, está ótimo. Pois é. Então ele nem sabe, na verdade, para ele está falando isso com orgulho. Eu só durmo 4 horas e estou rendendo É, bem. E aí ele exatamente. quer aumentar o treino, melhorar a alimentação, mas o que está devendo é o sono, né? Pois é. Sérgio, quando eu conheci o teu Insta, eu achei fenomenal assim o jeito que você abordou a questão do terrorismo alimentar, né? Acompanhei um pouco dos seus posts, assim, achei demais assim o jeito que você até comentei com um amigo meu, eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa parecida com o sono, eu vou ficar 15 dias sem dormir para provar que privação de sono mata. Mas Isso aí foi doideira. mas aí eu ia morrer, não estaria aqui para contar como foi essa experiência. Mas eu queria saber de você como é que esse terrorismo alimentar ele dificulta esse processo de emagrecimento saudável, e se você puder explicar também esse Que é o conceito de terrorismo. terrorismo alimentar, né? Tá. Isso eu vou ter que contar também um pouquinho da história, da minha história como pessoa, e aí o final dessa história, tá sendo esse momento, é um momento de terrorismo, né? Eu sempre pratiquei atividades físicas, no começo eu sempre fiz luta, judô, então tinha uma questão de balança, de perder peso, de ganhar peso, para estar né? O lutador tem Sim. essas categorias. E minha família sempre foi de uma alimentação realmente muito saudável, minha mãe sempre cuidou do meu peso por eu ter esse histórico de luta. E aos poucos, eu na época não sabia, mas eu fui desenvolvendo alguns tipos de transtornos alimentares. Né? Então, é uma espécie de uma ortorexia, que é o desejo de estar sempre comendo tudo muito saudável. Sim. Depois, na época da residência, eu percebi que eu tive compulsões alimentares. Né? Então, realmente comer grandes quantidades de comida em pouco período de tempo, com sentimento de culpa, com sentimento de falta de poder, né? De não estar comandando o seu eu próprio. E nesse meio tempo, depois do judô, eu fui para musculação. E na musculação tem uma cultura de restrição. Sim. De você seguir uma dieta metódica, de você seguir uma dieta né, do frango e a batata doce, que todo mundo fala aí, e numa É. quantidade delimitada. E se você está comendo alguma coisa muito fora disso, você está errado e vai estar denegrindo sua saúde, e seu corpo está ficando feio, e as pessoas vão te julgar. E depois quando eu entrei no Instagram, no meio disso tudo, eu percebi que existia uma filosofia fitness, uma filosofia de que todo mundo mostra só prato de salada, todo mundo só mostra a marmitinha, e É. não mostra muito o mundo real, como elas são. E depois no consultório eu fui pegando esses pacientes, os bodybuilders, os atletas, que na verdade eles estavam lá fazendo uma pseudo-postagem, né, ou postando, ou mostrando para todo mundo que eles seguiam uma vida totalmente saudável, mas está tendo compulsão alimentar. Ou na vida Sim. real ele come realmente o chocolate, ou ele come o açaí, ele toma o sorvete, e continua tá tudo bem com ele, tanto nos exames, quanto também na saúde mental dele. Uhum. Então, se você rebobinar meu Instagram muito lá para trás, eu, de certa forma, já fiz terrorismo alimentar, porque eu já fui influenciado por essa questão toda fitness de que você tem que comer só salada, frango e batata doce. Se você Sim. sair e temperar um pouquinho, botar uma maionese, você já vai perder sua saúde. Se você comer um chocolate, você vai inflamar seu intestino. Né? Então, isso é uma indústria também que gira em torno do saudável. Né? Sim. E aí, hoje você,
a gente dentro das grandes cidades, nas pequenas nem tanto, você vai comer em algum local, as pessoas estão julgando a sua alimentação. Hoje no avião, estavam oferecendo batatinha chips, lá da Ásia, né? Eu juro, as pessoas, elas olham umas para as outras para saber se elas pegam aquela batata ou não pegam. Se alguém vai estar policiando daquele pegar aquela batatinha, não vai. Como se aquilo fosse realmente mudar, comer aquela batatinha de 20, são 20 gramas o saco, fosse mudar toda a vida, né? Então, o terrorismo alimentar, existe um grupo, na verdade, não sou eu que lancei isso, na verdade, eu sou um dos defensores da causa. Legal. Existem grupos de nutricionistas no mundo inteiro que defendem a não dieta. Porque o terrorismo alimentar vem desde o momento que já tem uma alimentação que é personalizada para você e você tem que seguir aquilo metodicamente, nem que seja o mais saudável possível para você. Você já entra em uma questão mindset mental que tem o pode e o não pode. Sim. Né? E aí você... Até onde vai isso tudo? Fica uma guerra mental de anjinho, diabinho, anjinho, diabinho, e no final das contas vem frustração, vem tristeza, vem ansiedade, vem descontentamento com o corpo, e aí vai vindo um monte de outras coisas. Né? Então, tem uma nutricionista, ela chama Paula, agora ela é espanhola, eu esqueci o sobrenome dela agora, ela é uma das maiores defensoras contra o terrorismo alimentar. Ela fala, só de você, e ela está muito ligada com essa questão também que você faz da psiquiatria e da psicologia. Sim. Só de você ir num restaurante e pegar o cardápio do restaurante e procurar se existe um menu fit, se existe uma opção fit, você já está influenciado pela indústria fitness. O ideal seria você escolher essa refeição naturalmente, por questão ambiental, cultural, educacional, e não porque alguém rotulou ela como fit. Entendeu? Então, Sim. se você está indo procurar pelo nome, isso já tem alguma influência, algum terrorismo você já foi afetado. Então, é só para vocês entenderem como, às vezes, a gente está falando, nossa, a gente está sendo super, super saudável, mas existe um outro lado da moeda, que é esse que eu tento batalhar aqui, que eu falo para um grupinho muito pequeno, mas é o grupo que sofre os transtornos alimentares, é o grupo que passou em bulimia, compulsão, o obeso que vai chegar para ele uma dieta lá, né? Que um monte de nutricionista já passou, que vai ter que seguir aquilo e não vai conseguir seguir. Né? E vai tentar e só vai se frustrar, vai gerar uma outra doença que é o transtorno alimentar ou o transtorno mental. Você citou a ortorexia. Não, mas tá ótimo, porque você citou até caiu o seu celular. Você citou a ortorexia. Um dos primeiros pacientes de enfermaria de psiquiatria que eu peguei eu estava no R1, foi um paciente ortoréxico. Ele começou com ortorexia e a obsessão dele ficou tão extrema que ele beirou ao delírio. E a gente precisou internar porque ele chegou com IMC no hospital de 14. Né? Então, foi uma coisa... Eu nunca esqueço desse caso. E ele não... Assim, quando a gente foi colher a história, ele não começou assim com a ortorexia olhando essa coisa da indústria fit, mas foi por uma outra questão. Ele foi fazer parte de uma comunidade que só comia comida crua, né? Foram outras influências, né? Mas para vocês verem, né, que estão aí nos assistindo, como que assim pequenos hábitos podem chegar no extremo, né, de uma pessoa chegar numa magreza extrema a ponto de necessitar de internação, né? Então, o terrorismo alimentar, assim, ele vai prejudicar, acho que não só o processo de emagrecimento saudável, mas o processo de você ter uma vida saudável, né? A ponto de você... Você perde o social, você perde a família, você vai perdendo tudo. Então, não é só emagrecimento, é um processo de vida saudável, né? Ô, Sérgio, falando um pouco da sua prática clínica, o que o pessoal fala aí na sua clínica? Quais são as principais queixas de sono dentro do seu consultório? Igual na medicina do sono, a medicina do esporte também é muito nova, né? Então é difícil chegar alguém e sabendo exatamente o que a gente faz. Sim. Hoje, depois de um tempo de profissão, eu criei um método. Eu tenho um nutricionista que atende junto comigo, tenho um educador físico que atende junto comigo. Então, as pessoas entendem que a alimentação é uma porta de entrada. Às vezes, geralmente, é pela alimentação. Mas há um tempo atrás, eu não tinha um nutricionista comigo, então eu fazia o papel só do médico do esporte. Sim.
E quando que aparecia para mim? Quando um nutricionista me indicava ou quando o personal me indicava. Por quê? É o paciente que não está tendo algum resultado, já tentando fazer uma alimentação e já tentando fazer uma atividade física. Então, queriam verificar a parte hormonal, metabólica, ver se tinha alguma coisa, né? O personal nutricionista sempre pensa nesse sentido. E aí, eu sempre ataco dois lados aí, dois pilares, que para mim formam a base do estilo de vida saudável, que é o emocional, né? Então, entendo se esse paciente está passando por algum momento de ansiedade, depressão, algum trauma. A gente atende muito crise de pânico, que quer voltar a fazer atividade física e acelera o coração, enfim. Vai misturando uma coisa com a outra e também o sono. Né? Então, acaba que eu faço um acompanhamento em paralelo hoje mesmo, eu mais lido com o acompanhamento dos anseios, dos medos e da regulação do sono do que realmente na alimentação em si. Na alimentação a gente prescreve, né, os suplementos, com IDR, que às vezes o nutricionista não pode, e as medicações quando já tem alguma comorbidade. Mas as queixas, assim, são, pontuando como você perguntou, a primeira, disparadamente, é insônia. Então, seria o momento inicial, a insônia primária, né? De não conseguir pegar no sono mesmo. E isso até gerar a compulsão noturna também. Então, a pessoa está tão ansiosa do trabalho, ela chega tão querendo aliviar de alguma forma que ela não consegue nem dormir e faz aquela alimentação gigante à noite. Abre a geladeira, não sabe nem por que está abrindo, vai comendo feijão com sorvete e assim vai. Exato. E privação de sono, primeira, pessoal que dorme... E aí a privação de sono não é uma queixa que chega, eu que identifico. Você que identifica. Porque a privação de sono é aquilo que eu te falei no começo. Muito paciente ainda bate no peito falando, não, doutor, eu durmo muito bem 4 horas. Eu sempre dormi 4 horas. Tá tudo bem, eu acordo cedo, né? Agora tá no negócio tá na moda o Clube das 5 a.m. Clube das 5, Isso, exatamente. O Thiago Nigro lançou esse negócio, ele tá te dando paciente. E o que a gente tá vendo, o pessoal tá agora virou o negócio do Clube das 5, é uma febre mundial, mas ninguém tá dormindo mais cedo, né? Porque você pode acordar às 5 da manhã, mas desde que você tem essa rotina de também de dormir cedo. O pessoal continua dormindo meia-noite, 1 hora, e que tá acordando às 5, 1 hora, isso aí vai estourar. Né? Pois é. Essa bolha Thiago Nigro vai estourar em algum momento. Vai pagar a conta de algum jeito aí. Com certeza. Mas eu acho Sérgio, que a privação de sono... Não, e insônia, né? Insônia. A privação de sono eu identifico. E a segunda é ronco. Vem o ronco e a apneia obstrutiva, né? Eu solicito as polissonografias. Acontece muito também. Né? O dia não está tão produtivo, aí eu vou questionando um pouco a parte noturna e tem minha esposa fala que o ronco, né? A pessoa nunca fala que ronca também, sempre fala a esposa. Não, quem ronca nunca ronca. É sempre o cara que está dormindo junto, a esposa que está dormindo. É sempre assim. Sim. Pegando o gancho, né, dessa pergunta, você falou grande parte da queixa é aquela insônia, aquela ansiedade noturna e aquele comer compulsivo noturno, né? Acho que isso contribui muito para o ganho de peso. E quem dorme mal tem mais chance de engordar, né? Se isso é verdade, por que isso acontece? Quais são as questões envolvidas nesse sentido? Sem dúvida, Caio. Sem dúvida alguma. Né? Eu acho que você vai poder até complementar um pouco mais. Tem alguns autores aí dentro da psiquiatria que estudam o sono. Eles querem tirar um pouco desse conceito que o sono é só recuperação. Na verdade, o sono é o ponto de partida, né? Sim. O sono é onde onde o dia começa. Então, se você dormiu mal e você teve uma privação de sono, ou vem dormindo mal, você vai desregular seu dia todo. O que seria desregular esse dia todo? Desregular tanto seu emocional, seu psíquico, mas também desregular hormônios. Então, sua fome vai bater em horário diferente, ou vai ser de forma diferente, com maior nível ou menos nível. A sua saciedade, que é diferente de fome, também vai ser diferente quando você tem uma privação de sono. A gente sabe que existe uma desregulação hormonal danada quando você não dorme bem.
E Tudo alguns desses aquelas coisas, hormônios, né, grelina, leptina, fica grelina, tudo, leptina, né, tudo grelina, alterado. leptina, né, que são os hormônios de saciedade e apetite, alteram muito. Então é muito comum também no paciente compulsivo ele ter noites mal dormidas crônicas, né, ou ter algum tipo de abalo de saúde mental, assédio no trabalho, enfim, estresses crônicos que levam ele a ter compulsão. E aí a gente fala, nossa, seu tratamento é dormir melhor. Não é Sim. botar abacate para dar saciedade na comida, né? E não vai ter compulsão. É, Porque tem isso, vai botar gordura boa para dar saciedade. O nutricionista vai curar desse jeito, né? Vai tentar lidar desse jeito com a compulsão. Não é assim, né? Então o sono é onde tudo começa. Muitos desses pacientes estão abalados. E aí vem uma descarga hormonal durante o dia, que como que ele vai travar uma compulsão? Como que ele vai travar um desejo de comer um chocolatezinho? A gente também está falando muito de comida aqui pela questão da obesidade, mas isso pode ser no cigarro também. Isso sim. pode ser também no excesso de atividade física, ou pode ser na Bebida droga, ou alcoólica, compulsões no geral, né? né? Bebida alcoólica, né? Sérgio, por que que o sono... Agora vamos falar um pouco de sono e rendimento esportivo. Por que que esse sono de má qualidade pode atrapalhar aí no rendimento do atleta? O atleta, não necessariamente o atleta, né? Qualquer pessoa que está numa rotina aí de atividade física, né? Primeiro, todo mundo que já está ouvindo aí já sabe disso. Se você teve uma noite mal dormida, o seu treino, né, se faz uma atividade física, o seu treino não vai render bem. Nem o seu dia rende muito bem. Imagina se a sua atividade física, que é uma demanda muito maior fisiológica, você vai conseguir desempenhar uma boa atividade. Não vai. E se for uma atividade física ainda, que precisa um pouco mais de afazeres cognitivos, reflexo, pensamento rápido, isso ainda sente muito mais. Eu pratico CrossFit e dentro do CrossFit tem todos os movimentos ginásticos. Né? Então, dentro dos movimentos ginásticos, existe uma precisão totalmente diferente do que dar um toque na bola no futebol. Né? Você ficar apoiando o peso na ponta dos dedos. Então, se você dormiu mal, até no CrossFit tem já um apelo muito maior na qualidade do sono, na recuperação, na fisioterapia, na Sim. reabilitação, por conta disso, porque o atleta ele sente em pequenos deslizes no estilo de vida que ele sente uma queda no rendimento. Às vezes no futebol, numa corrida mais amadora, numa caminhada, a pessoa não sente tanto. Mas é nítido que se você não tem uma qualidade de sono, né, não tem uma reparação também, você vai ter queda em rendimento esportivo. Tanto para você começar essa atividade, mas também depois num ciclo, numa periodização mais longa, para você também se recuperando dessas atividades, né? Então, E acho que é uma via de mão dupla também, né? Porque quando você começa a praticar exercício regularmente, você vai naturalmente você vai acabar deixando de ter maus hábitos também, né? Porque você vai ver que você não vai render tanto, aí você começa a se tocar, né? Pô, deixa eu exato. dormir direito, deixa eu fazer minha noite Gira uma tranquila roda aqui de positiva, sono. né? É uma Exato. roda positiva. É, porque o treino do cara vai ser tão sofrido quando ele dorme mal que ele até se arrepende de dormir mal. Exatamente, exatamente. A gente, como médicos, você já deu plantão, a gente também sente isso Horrível. na pele É, quando tem a vida do plantonista. né? E quem trabalha em turno, quem trabalha em plantão, sabe que a vida é muito diferente do que uma pessoa que tem uma rotinazinha de ciclo, né, circadiano perfeito. Então essas pessoas são testemunhas aí de que uma noite bem dormida você vai estar desempenhando tão bem seu trabalho quanto também seu esporte, né? Sim, com certeza. É, a gente tem enfim, a gente já tem uma avalanche de paciente. Você como médico do esporte, eu como médico do sono, a gente sabe que não necessariamente a pessoa vai vir com aquela queixa, né? Ou da medicina do esporte ou da medicina do sono. Muitas coisas vão vindo à tona, né? Ao longo do acompanhamento, ao longo das consultas e com essa indústria aí fitness, com um monte de informação, essa pressão para todo mundo ser bonito, para todo mundo estar em forma. O pessoal acaba perguntando, né? Poxa, como é que eu mudo, como é que eu começo? Mas eu vejo muitas pessoas desorientadas, assim, muito desesperadas por fórmulas mágicas, né? Por resultados rápidos e a gente sabe que isso não existe, né? E se a pessoa entra numa dessa, ela pode se prejudicar. Então, por onde começar, né? Para quem quer emagrecer, para quem quer ter bons hábitos, o que a pessoa tem que identificar nela mesma para
começar a mudar de vida em direção aí ao emagrecimento saudável, ao sono saudável? O que você acha sobre isso? Se for em direção ao emagrecimento saudável, dá pra gente pontuar algumas coisinhas que dá pra quem tá assistindo, quem tá em casa aí, verificar no dia a dia. Mas na saúde geral, a gente tem que parar de pensar que saúde geral é só comer bem, né? Você tem que realmente parar de usar o cigarro, fazer atividade física regular, dormir bem, né? Tem outros hábitos, né? Dar bom dia para o porteiro, né? Você tem outros hábitos que envolvem saúde. Saúde não é só estar livre de doença. Saúde é você também estar feliz. É você estar feliz com tudo que está acontecendo na sua vida, e você ter sentir prazer nos momentos. Então, isso faz parte da saúde como um todo. Quando a gente vai pensar em identificar pequenas mudanças para começar um estilo de vida saudável no emagrecimento em si, na obesidade, isso fica muito individual. Por quê? Porque é Sim. multifatorial, né? Então, às vezes, o seu gatilho vai ser realmente estar dormindo melhor. Vai ser o ponto de partida, né? Dormiu melhor e, de repente, você vai perceber que depois de 3, 4, 5, 10 noites, aquela vontade que você não conseguia engatar na atividade física, você vai começar. Ou aquela dieta que você estava lá guardada na gaveta, que você foi 2 anos com o nutricionista, você começou a querer abrir ela e ter vontade de pegar ela para fazer, né? Então, tem pessoas que não é isso. Tem pessoas que realmente elas têm uma alimentação pobre. Elas não têm orientação na alimentação. Sim. Elas só podem comer aquilo que oferece. Então, talvez esse pilar é o pilar que tem que ser consertado inicialmente. Tem pessoa que realmente é extremamente sedentária. Será que ela não podia subir 2, 3 lanches de escada por dia, descer no ponto de ônibus um pouco anterior? Aí o pilar da atividade física está um pouco mais preciso, ali, mais junto para ser trabalhado. E às vezes, e tudo está misturado, né? Está tudo conectado, na verdade. Então, isso eu acho que precisa de uma autoavaliação de quem está assistindo, de quem está ouvindo, e perceber, né? Dentro do estilo de vida saudável, o que seria estilo de vida saudável? Você não ter nada em abuso, dormir bem, ser feliz, sendo feliz com o que você está fazendo, praticar uma atividade física regular, comer alimentos saudáveis. O que está mais quebrado aqui? Será que qual que eu posso atacar primeiro? Não dá para você transformar uma pessoa que tem hábitos 100% nocivos em ter, de um dia para o outro, 100% saudáveis. Então, isso tem períodos em fases que começa sempre na negação, né? Então, você fala para a pessoa assim, olha, você precisa emagrecer. Como médico, como orientador, como personal, como nutricionista, você precisa emagrecer. A pessoa vai falar, que emagrecer que nada. Que não vou emagrecer não, tô bem assim. Essa é a negação, né? Depois entra numa frase pré-contemplativa, né, que seria o quê? Ele tá namorando a ideia. Aí você fala para ele, tem que emagrecer, cara, emagrece um pouco. Ele fala, eu sei que eu tenho, mas um dia eu vou emagrecer, vai. Um dia eu vou. Mas ele já mudou, ele já não falou que vai ser obeso, né? Aí depois ele entra na fase contemplativa, que ele já tá realmente ali bem próximo dessa mudança. Então você fala para ele, pô, cara, você tem que emagrecer um pouco. E aí ele vai olhar e falar, pô, depois do carnaval eu vou começar, eu vou entrar no nutricionista, ou depois do Natal, na virada do ano, eu vou começar a fazer. Ele já tá ali, ele tá como se fosse um cara que tá na vitrine da concessionária, quase comprando carro. E depois ele entra na fase de ação, né? Então, às vezes acontece de chegar na pré-contemplação e voltar para negação, e isso vai tudo ficando muito misturado. Só que é importante entender essa fase. E você tem que se identificar nessa fase. Às vezes o psiquiatra vai identificar nessa fase, o psicólogo vai identificar essa fase. Todo médico ele tem um dever também de identificar, quando o médico estilo de vida, em que fase o paciente está. Se ele foi trazido pelo... acontece muito. Se a esposa traz o paciente que ronca aí no seu consultório, ou a esposa traz o paciente para trazer o marido que quer emagrecer, esse paciente ele está em grande... Provavelmente esse cara tem negação, ele está lá muito pré-contemplativo. Ele não vai, provavelmente, aderir a nada que eu vou falar para ele. Exato. Né? Então, exato. Cada um tem que identificar, buscar nas orientações e buscar onde tem que mudar o ponto de partida. E não se cobrar em mudar tudo. Né? Eu acho que é tentar mudar um de cada vez. Eu acho que também foi muito bom você ter falado isso, porque não é para fazer nada por conta também, né? Então, procurem ajuda, né? Se algo está incomodando, né? Por mais que o paciente esteja em negação ou no pré-contemplativo, é importante o cara vir, né? Para ter aquele primeiro contato, né? A gente sabe que muitas vezes não vai ser naquele momento que ele vai aderir tudo, mas é importante procurar ajuda, né?
procurar a fórmula mágica no Google definitivamente não é Não. uma opção, né? Você pode até obter um resultado ali num curto prazo, mas depois vai voltar tudo, né? Os hábitos vão voltar, né? O peso vai voltar e assim, a pessoa não vai ficar frustrada. Isso vai prejudicar o emagrecimento saudável ou a prática de atividade física, que seja, né? Entender que essas informações que estão online são informações generalistas, né? E Sim, depois, quando chega no consultório, isso vira um caso individual. E aí é realmente tratado você. Então, sim, as pessoas pegam essa receita de bolo e depois se frustram por não ter conseguido um resultado. E também não foram procurar o especialista na sim. área, né? E já se dão por vencidas. Sérgio, para a gente finalizar, estava batendo um papo aqui com o Sérgio antes da gente começar. A gente falou muito aí da formação, né, que a gente tem na faculdade, e medicina do sono e medicina do esporte. Medicina do sono, pelo Conselho Federal de Medicina, tem 8 anos, né? Medicina do esporte, acho que é mais ou menos, é um pouquinho mais velha, né? Deve ter uns. A medicina do esporte tem. Vou até perguntar aqui o universitário aqui, Matheus, a medicina do esporte foi lançada quando aqui? Não, pelo conselho. Tem tempo, 90, né? Década de É, 90. É porque na verdade era é mais subespecialidade, velhinho. né? É, Mas a residência, a primeira turma que formou, começou em 2008, formou em 2011, eu acho. é. A primeira turma de residência médica. É, Então, e aí começou a ter esse boom de pós. e assim, a gente sabe que a gente não tem esse tipo de formação na faculdade, né? Eu brinco no meu e-book que eu tive uma aula de 40 minutos e eu faltei. Então, eu não tinha a menor ideia de medicina do sono na faculdade, medicina do Nem eu. esporte menos ainda. A gente tem aquela noção da atlética, né? Mas isso aí não é medicina do esporte. O pessoal acha Mas, que eu sou enfim, médico de clube. pois é. Então, os médicos eles não estão dando conta, né, do crescimento enorme dessa demanda e a gente sabe que assim é lógico que a medicina do esporte é um pouquinho mais antiga, então e essa questão da obesidade ela tá mais tempo na mídia, né? O pessoal já tem mais contato, a gente já sabe que dos malefícios da obesidade, dos malefícios do sobrepeso. E mesmo assim, a situação ela fica muito alarmante aqui no Brasil, né? Cada vez que a gente vê um dado aí na mídia de aumento da obesidade. Como é que o profissional de saúde, o cara que está lá na ponta, né? Esse cara que não tem uma especialidade, né? Mas ele, poxa, ele tem uma atuação muito forte ali dentro da comunidade dele. Como é que fica o papel do profissional de saúde nessa questão? E por que a gente não está sendo capaz aí de enfrentar a obesidade, de enfrentar os problemas mentais que estão relacionados a esse problema de saúde pública? É complexo. Isso aí a gente estava conversando até antes um pouco, né? Isso é muito complexo. Se eu fosse apontar, assim, pudesse tirar para um ponto só, seria pela essa questão da população ficar cada vez mais aglomerada, nessa questão capitalista mesmo, de estar cada vez mais em grandes cidades, e as grandes cidades têm essa questão do giro 24 horas por dia, de excesso de trabalho. Eu acho que seria o ponto, se fosse assim, para mudar isso. Mas como que te muda isso? Isso é uma questão sociocultural que é difícil, né? Porque todo mundo sabe que tem que comer melhor, que tem que fazer atividade física, e por que não consegue chegar lá? Né? Mas é porque o pão, antes o pão tinha farinha integral que não era diferente, e agora está comendo outro pão. Não é. Isso aí é pontinha, 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 que vai melhorar talvez 10 pessoas na população brasileira. Entendeu? Então é difícil tá, realmente colocar o motivo disso tudo está acontecendo. A gente sabe que é multifatorial. E é meio frustrante até, não sei, pelo menos para mim, né? Um pouco frustrante como profissional de saúde, aquela coisa, poxa, sempre precisa acontecer uma tragédia para as pessoas começarem a entender que, de fato, isso tem uma importância, né? Isso é um pouco frustrante. Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Um dado novo é que a geração que está nascendo agora é a geração que provavelmente vai viver menos do que a gente conquistou de ganho de expectativa de vida. E o principal motivo, obesidade. É a obesidade.
E aí vem Pois toda a é. questão do sono envolvida que a gente está discutindo aqui e outras coisas. Então, assim, a população está ficando cada vez mais obesa e é agora essa pessoa que está nascendo obesa, que a obesidade infantil está aumentando cada vez mais também, ela vai ter uma expectativa de vida de viver menos do que a gente alcançou, 80 anos, 70 e poucos anos. Então, assim, por quê? Se as pessoas estão cheias de informação, cada vez a gente estuda mais a obesidade, cada vez a gente tem mais indícios de como tratar, e se lançam mais produtos, mais tratamentos, e a população continua ganhando peso. Por quê? Porque é alguma coisa que está entrelaçada com com o nosso social, com a nossa rotina, não é um produto, não é uma substância, não é uma atividade física fit aí qualquer que vai mudar tudo isso, né? Eu acho que pode ser o clube do 5 AM também. Também, vai estar tá influenciando também. Você falou da obesidade infantil. Eu tenho duas perguntas aqui. A gente vai passar para as perguntas já que o tempo já está terminando. A Denise perguntou o seguinte: e É as minha mãe, a crianças. Denise é minha mãe. A Denise é sua mãe? Tá. A E Denise é as, minha mãe. e as crianças obesas, né? Sedentarismo, alimentação ruim. Como é que a gente lida com esse negócio de obesidade infantil que, infelizmente, está só crescendo? Você tem lida muito com obesidade infantil aí no consultório, ou tem Não, não amigos que muito. lidam? A gente tem pacientes de obesidade infantil, mas não é uma demanda muito grande nossa. O que Uhum. acontece? O obeso infantil já tem uma pegada um pouco diferente, porque também entra um pouco nas doenças genéticas. Então Tá, tem que fazer um bom diagnóstico diferencial, porque ele tem doença sim, de trás, desde o momento da mamãe que entrou na gestação já obesa. E aí ela entra sim, numa composição corporal na gestação obesa, e aí ela passa esses genes de obesidade para o bebê. Depois do nascimento, se o parto é normal, se o parto não é cesáreo, isso também já influencia. Se o aleitamento é no peito exclusivo ou não, tudo isso vai influenciando desde pequeno. Então, quando chega já uma criancinha que já está em estado de obesidade, a gente sabe que ela foi impactada com uma carga também genética maior, com hábitos saudáveis familiares e da carga da mãe muito grande. uhum. Então, é mais difícil lidar, mas também tem mais tempo para tratar. Então, Sim, tem um outro lado também. A criança, ela também está aprendendo os hábitos, ela está aprendendo, ela está solidificando os valores, né, as atitudes. Então, também, se você consegue intervir nesse momento, é um momento muito eficaz. e o trabalho com os pais tem que ser muito intenso também, né? A gente tem que educar Caio, esses pais também. ó, isso não existe. Criança obesa, ou ela tem alguma doença genética envolvida, ou os pais são sobrepeso obeso. Uhum. Não tem outra. É porque ela não tem como comprar o alimento. E infelizmente Sim, é isso. É o alimento que é ofertado a ela. Ah, mas é a avó que deu a comida no final de semana. Não é essa comida da avó que tá fazendo engordar. Quem escuta isso também. Ah, a minha sogra estraga a alimentação do meu filho. Não é, é, isso aí é pontual. Né? Então, o pai e a mãe são sobrepeso obeso, ou já foram e continuam com aqueles hábitos, né? Ou tem alguma doença genética envolvida. tá certo. A Nath perguntou o seguinte: seria certo cortar o açúcar das crianças? Ah, então, legal. Isso é importante porque muita gente pergunta no meu também essa questão do açúcar, né? Tem fases da vida, gente, que é diferente você agora, como um adulto, você consumir esse açúcar esporádico depois que sua microbiota intestinal, seu intestino já se formou. Você já tem ali enzimas que vão fazer essa digestão, você já produziu a sua impressão digital intestinal. Outra coisa na formação do recém-nascido. Até 2 anos, a pediatria preconiza que determinados alimentos, isso não é só com açúcar, isso também vale para o amendoim, para o mel, tem vários alimentos que podem denegrir o intestinozinho do recém-nascido. Então não se deve dar açúcar, não é por questão de obesidade, de engordar, não é isso. Tem uma questão ali de formação de microbiota. Então, as pessoas confundem um pouco nisso. Depois, passou de uma faixa etária, o consumo tem que ser moderado e equilibrado como qualquer outra pessoa. O abuso sempre vai gerar problema. Entende? Então não é só. Tem várias outras questões envolvidas, né? Não vai Tem. fazer Não, também terrorismo de açúcar na criança. Exato, não, é a moderação, né? Então, uma coisa também é a criança que faz as refeições açucaradas o tempo inteiro, e aí é abuso.
Uhum. Então não é porque você... Porque tem, né, toda essa lenda aí de que você colocou o açúcar, você viciou igual cocaína. Então, deu açúcar para a criança, então ela vai ficar com as papilas gustativas aguçadas e vai comer doce pro resto da vida. Não é assim, senão todo mundo estaria obeso, todo mundo estaria gordo, todo mundo comeu doce quando era pequeno, né? Então, né, extrapolando assim, eu tô fazendo comparações ridículas, porque são as comparações que as pessoas falam. Então eu tô comparando aqui também com comparações ridículas. Mas é isso, assim, você tem que respeitar aquele momento de primeira infância. E tem vários outros alimentos que não se devem dar para uma formação de microbiota intestinal. Ponto. Depois vai vir sociocultural, cada população do mundo dá uma comida para criança. A gente julga aqui um alimento que é totalmente errado, que lá tem país que come cachorro. A gente come cachorro, tem país que come cavalo. Pois é. Então isso é terrorismo alimentar. Aqui, se eu como um cachorro, o que acontece? Eu vou ser preso. Então, assim, o terrorismo alimentar tá também envolvido aí desde as criancinhas, coitadas. Com certeza. Com certeza. Sérgio, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Pessoal, sigam o Sérgio Pistarino, é @PistarinoSérgio. Ele é médico do esporte, falou comigo hoje sobre obesidade, saúde mental e medicina do sono. Por favor, as dúvidas que eu não esclareci aqui é porque o meu tempo é um pouco limitado. Eu gostaria que vocês mandassem direct ou para mim ou para o Sérgio. A gente pode esclarecer essas dúvidas para vocês. Convidar novamente vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube. É só digitar Caio no Sono lá no YouTube, que todos esses episódios do Dormicast eles estarão lá na íntegra. E a live de hoje com o Sérgio ela vai ficar disponível aí 24 horas lá no meu Stories, mas quem não conseguir acompanhar, depois eu vou colocar lá no YouTube. E tem também o meu e-book para profissionais de saúde sobre medicina do sono. Muito bom, o Sérgio aprovou, fiquei muito feliz com o feedback dele. E para fazer o download é gratuito, é só clicar no link da bio lá do meu Instagram. Estão todos convidados para essa leitura. Sérgio, mais uma vez, obrigado. Bom congresso aí para vocês, vocês em Foz do Iguaçu. Pode falar. Deixa eu já te convidar ao vivo aqui. Vamos fazer o contrário, então, no meu. Eu vou te entrevistar para você falar de tudo de sono que você sabe. Ótimo. Que você é o maior especialista que tem aí. Ótimo. Convite aceito. Perguntas, e aí a gente vai marcar também uma live e a gente vai falar só de sono. Convite aceito. Tá mais do que aceito. É só falar horário e para aí que a gente divulgar essa live, que vai ser com certeza sensacional. Fechou. Obrigado. Obrigadão, Sérgio. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.